Eu vou mostrar hoje as 7 pragas que estão destruindo o Brasil. O Brasil nunca enfrentou uma combinação tão grande de desastres. Morte, fome, miséria, doença, destruição da natureza, dos empregos, intolerância e violência. Tudo ao mesmo tempo. São pragas de proporções bíblicas. Mas ao contrário daquelas, as pragas brasileiras não têm origem divina. São produto dos atos de um homem que em sua loucura ameaça um país e seu povo. Seu nome é Jair Bolsonaro. A praga da doença e da morte. A pior pandemia do século chegou ao Brasil, e com um governo que não acredita na ciência, na medicina e na saúde pública. Bolsonaro negou a doença, chamou de gripezinha, promoveu aglomerações contagiando sabe-se lá quantas pessoas. Convocou apoiadores a invadir UTIs e chegou à perversão de vetar o uso de máscaras. O resultado não podia ser outro. Mais de 1.600.000 brasileiros infectados e mais de 70 mil mortes que em grande medida poderiam ser evitadas. Nós estamos no pior momento dessa pandemia. A pandemia é global, mas o vírus da ignorância é brasileiro. E tem nome: Bolsonaro. A praga da violência. Hoje em dia, o brasileiro tem que temer, além do crime tradicional, a atuação cada vez mais escancarada das milícias e a explosão de casos de violência policial. As milícias, que já dominam 1/3 do território do Rio de Janeiro, extorquindo comunidades inteiras, estão sendo exportadas para outros estados. E a violência da polícia, estimulada por governantes como Bolsonaro, Witzel e Dória, aumentam o número de mortes em 60% em São Paulo e 43% no Rio. O alvo continua sendo a população pobre das periferias. E o que o governo federal faz? Facilita a compra de armas e de munições. A praga da destruição ambiental. A destruição da Amazônia e de todos os biomas brasileiros nunca foi tão grande. Em 1 ano e meio batemos recordes de incêndios e desmatamentos. A fiscalização simplesmente foi impedida de atuar e órgãos como o IBAMA estão sendo desmantelados. Indígenas e populações tradicionais desprotegidas contra o avanço de garimpeiros e madeireiros assassinos. E o que faz o ministro do Meio Ambiente? Propõe que o governo se aproveite da pandemia para destruir todas as legislações de proteção ambiental. A praga do desemprego. A taxa de desemprego de 13% já seria grave, mas nem de perto mostra o desastre que se tornou a vida do trabalhador. Quase 8 milhões de postos de trabalho foram destruídos só este ano. Número sem precedente em toda a série histórica do IBGE. Nada menos que 75 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Também é um recorde. E tudo que esse governo fez foi para piorar a situação. Acabou com o Ministério do Trabalho, desmontou a fiscalização, aprovou leis que facilitam a demissão, precarizou muito as condições de trabalho e, para piorar, não garantiu nenhum crédito para as pequenas e médias empresas para manterem os seus empregos. Se há uma mão acionando essa fábrica de desempregados, esta é a mão de Bolsonaro. A praga da intolerância. Racismo, machismo, homofobia, violência religiosa e mentiras, mentiras e mais mentiras. O vírus infeccioso da intolerância se espalha no Brasil como nunca na história. E se hoje existem pessoas que se sentem autorizadas a manifestar publicamente seu ódio, é porque foram autorizadas e estimuladas por alguém, ninguém menos que o seu presidente. Desde sempre, Bolsonaro mostrou desprezo às mulheres, a quem ameaçou estuprar, aos negros, que comparou com os bois, aos homossexuais,
de quem diz sentir vergonha. Não é por acaso que espaços de religiões afro, por exemplo, estão sendo atacados, mas porque a intolerância é parte cotidiana do discurso venenoso do presidente. A praga da ruína da educação. Não bastasse destruir a saúde pública, Bolsonaro investe com fúria contra a educação e a cultura. Não é à toa que eles não valorizam a educação e a saúde. Toda a política de Bolsonaro é atacar professores, estudantes, universidades, centros de pesquisa. O governo ataca a educação pública para estimular a educação privada. Um dos seus ex-ministros chegou a confessar que a universidade não era para todo mundo. Isso acontece porque a intolerância sempre anda de mãos dadas com a ignorância. E para este governo, nada é mais perigoso do que o conhecimento. A praga do ataque à democracia. A sétima praga bolsonarista é o ataque aberto à democracia. As intimidações físicas, as ameaças às instituições, a corrosiva indústria de fake news, o apelo à ditadura, ao golpe, à tortura e aos assassinatos com pedidos de AI-5 são estimulados e até financiados pelo bolsonarismo. O próprio presidente é a origem, a força e o combustível dessa escalada autoritária. Então, se quisermos preservar nossa liberdade, é preciso deter Bolsonaro. Sim, porque nenhuma dessas pragas tem origem natural ou divina. Elas foram produzidas deliberadamente pela mente intolerante e perturbada de um presidente e de seus seguidores fanáticos. Tirá-lo do poder é tarefa de todos e todas que prezam a liberdade, a igualdade, a paz e a justiça. Combater Bolsonaro é livrar o Brasil destas pragas.